Meus amados, queridos irmãos, a paz do Senhor, gostaria de convidar para nós ler os versículos da palavra de Deus, ou o versículo, depois meditar mais alguns, mas vamos ler mesmo, 1 Samuel capítulo 26, versículo 9, que está escrito assim: E disse Davi a Abisai, nenhum dano lhe faça, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Amém? Aqui está falando sobre a perseguição de Saul a Davi por causa do reino. Saul abandonado, como Deus falou com Samuel, já abandonei. Mas o demônio usava ele para perseguir Davi, ungido de Deus, o novo ungido, um ungido que desviou e um ungido que estava para ocupar o lugar do outro. O espírito do ciúme entrou nele, isso é o ciúme mesmo. Abandonado. Mas Davi deu uma ordem para alguém, ele diz: não estenda a sua mão, não faça mal contra o ungido do Senhor. Com ele não. Por quê? Porque ela era ungido, um dia ele foi ungido a rei de Israel, mas estava desviado, estava. Mas ele foi ungido pelo profeta Samuel a rei de Israel. Então não se discute contra isso. O assunto era com Deus e não com Davi. Davi diz: quem estendeu a sua mão sobre o ungido do Senhor e ficou inocente? Ninguém. Todos que estendem, Deus cobra, e cobra é caro. Mas o homem está desviado, Davi não importa, ele foi ungido. Lá em 1 Crônica 16, 21 e 22, Davi refere sobre isso. Davi, o homem está nas tuas mãos, Deus te deu nas tuas mãos, por que você não matou o homem está procurando você para matar. Davi diz: tocaria alguém no ungido do Senhor e ficaria impune? Ah, mas não fica mesmo. Se tocar, Deus pune e pune severamente. Quantas pessoas sendo punidas por Deus? Por quê? Porque tocou no ungido de Deus. Mas o homem estava desviado, abandonado, não importa, ele foi ungido. Davi estava respeitando, era a unção que um dia Saul recebeu do profeta Samuel. Então ele faz essa pergunta, ninguém respondeu até hoje. Tocaria alguém no ungido do Senhor e ficaria impune? Ou seria inocente? Não, na Bíblia diz que Deus não tem um culpado por inocente. Está escrito aqui no Salmo 105, versículo 15: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. E quem faz isso é cobrado e caro. Porque está tocando em Deus, a unção é de Deus. Eu quero saber o que o camarada fez. Ele pode ter feito o que fizer, o assunto é com Deus que ungiu ele. Aleluia. Eu vou dar um exemplo. Eu vi a pessoa falar na igreja e eu conheço os dois. Uma jovem que congregamos muito tempo, evangelizamos junto, equipe de evangelismo e tal. De repente, ela se distanciou. Mudei para vir fazer a obra do Senhor no interior. E quando eu voltei lá, estava distanciada do Senhor e acabou indo morar junto com um camarada de um terreiro de macumba, que vivia lá nas orgias do diabo lá. Olha onde é que foi parar, porque fica cego e é isso que acontece. Mas o que aconteceu? Depois ela ficou grávida. E de repente, os médicos disseram que a criança estava atravessada, tinha problema na gravidez lá e tal. Eu estou só dando um exemplo. Mas ele era do terreiro, quando eles costumaram fazer trabalho para os outros, e eu vi ele dando testemunho pessoalmente, eu estava lá. O diabo perdeu, mas perdeu feio, sabe por quê? Achou que tinha acabado com a vida dela. Claro, fez envergonhar ela, porque a Bíblia diz que aquele que deixa o Senhor serão envergonhados, o nome será escrito na testa. Mas quando Deus, aleluia, age, ninguém pode impedir, ele transforma, está escrito em Neemias, que ele transforma maldição em bênção, Neemias 13. O que aconteceu? O diabo perdeu o cavalo dele. Por quê? Foi fazer um trabalho lá, o diabo manifestou lá e diz assim: não posso chegar até ela não. Mas por quê? Não posso fazer nada por ela, porque perto dela eu não posso chegar, que tem uma tocha de fogo em roda dela. Que é isso? Não posso não. Ela estava distanciada dos caminhos do Senhor, mas a tocha de fogo estava em roda dela. E aí o que aconteceu? Ele diz: então tem coisa errada. Então quer dizer que o Deus que ela servia nem serve mais. É mais forte? Então vou para lá. E ele foi para a igreja com ela ganhou uma criança normal, casou, batizou, e ele dando testemunho, largou a macumba por causa disso.
Olha o que Deus faz. Agora, se Deus fez isso com aquela jovem que eu conheci, congregamos mais de 10 anos juntos. Aleluia. Ela voltou para a casa do Senhor e ele largou a tralha do diabo e converteu, batizou e dando testemunho. Por que ele deixou lá o terreiro lá e veio para a igreja? Veio para Jesus. Que ele viu que cá tinha o mais forte, o todo-poderoso, mesmo ela distanciada. Agora já pensou se alguém toca nela? Quando eu vejo alguém tocando, fulano tá desviada, tá largado o capeta, não sei o quê. Ela estava desviada dos caminhos do Senhor, afastada da igreja, que é a melhor expressão dos caminhos do Senhor, foi morar junto com ele, pecado. Estava grávida, mas a proteção de Deus ainda estava lá, ainda para demônio não tocar. Diz que aquele que o inimigo, o maligno, não lhe toca. O que é nascido de Deus, ela foi nascida de Deus, era afastada, como o filho pródigo que saiu de casa. Mas o diabo perdeu feio. Que ela voltou para a casa do Senhor e ele largou lá atrás do diabo, lá do terreiro onde ela era chefe, e veio para Jesus, pronto, e dando testemunho. Tocaria alguém no ungido do Senhor e ficaria impune? Ou inocente? Não, a Bíblia diz que Deus não tem um culpado por inocente. Pronto, acabou. Tocou no ungido de Deus, recebe. Recebe aquele que ungiu. Vem, mas vem com cobrança. Não toque no ungido de Deus. Não receba maldição na sua vida. Seja abençoado do Senhor e não maldito. Cuidado, cuidado, cuidado. Davi poderia ter matado Saul. Não. Até quem chegou para trazer a notícia que tinha matado Saul, Davi mandou matar ele também. Você abriu a sua boca e falou que você tocou no ungido do Senhor, então mata ele aí. Pronto. Não aceitou nem a mensagem. O camarada achou, ontem à noite estava lendo com minha esposa, ele achou que ia receber, aleluia, um presente de Davi. Não, recebeu o presente, recebeu a morte. Tocaria alguém no ungido do Senhor e ficaria impune? Medita nessa palavra, que Deus nos abençoe, né? Te abençoe, que Deus nos abençoe. Invita nós de tocar no ungido do Senhor. Pode estar fazendo o que for, deixa para lá, o assunto é com Deus. Não vamos achar lutando contra Deus e nem tocando no que é de Deus. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor. Amém?